Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, mais uma live, né? Um dia aí, ó. Eu fiquei 5 minutos fora do ar e ó, pó, já voltei de novo. Bom, gente, hoje mais uma live de profissional. Eu tô bem feliz. Esse Julho Verde aí tá repleto aí de lives. Eu tenho ficado muito feliz. Os médicos têm vindo me abordando cada vez mais para trazer informação da nossa querida parótide de hoje. A live de hoje é com a doutora Nakai, né? Doutora Mariane Nakai, que ela é médica cirurgiã cabeça e pescoço. Ela já fez uma live muito maravilhosa sobre síndrome de Frey. Se você não viu essa live, volta aqui alguns vidinhos atrás aqui no IGTV que tem essa live muito maravilhosa. Ou você que está assistindo pelo YouTube, né? Tem lá tem uma playlist no YouTube que é só a playlist dos profissionais da área da saúde sobre a parótida, tá? E você já pode conferir. Certo? A doutora já entrou. Gente, lembrando que a live vai ficar gravada aqui, tá? No IGTV da Parótida. E também tá lá disponível no YouTube depois que eu terminar aqui, certo? Será que a internet dá certo? A internet vai dar certo, amém, Senhor Jesus. Foi, foi. Olá, Oi, doutora, tudo tudo bem? bom? Como está? Tô bem, graças a Deus. Doutora, a senhora falou assim, ai, Vanessa, pode ser que eu demore uns 15 minutinhos, porque eu acabei de operar e eu vou falar. Eu falei, gente, ela tá pedindo 15 minutinhos pra mim, porque ela vai atender paciente? Não. Por mim, você não podia ficar lá explicando lá, imagina. Eu falei, gente, Não, tá me bom. desculpa, é que deu uma atrasadinha em tudo. Aí eu falei, ai meu Deus, não vai dar tempo, né? E Não, aí foi eu, porque a gente. eu queria ver É se que eu a gente conseguia voltar aqui para casa, que aqui é mais tranquilo, né? Pra gente transmitir também. não, fica tranquilo. Eu falei, meu Deus do céu, longe de mim querer atrapalhar meu dia, pelo amor do Imagina, céu. que Doutora, isso. bom, Tudo antes de bom? tudo, primeiro eu queria muito agradecer de novo a senhora de estar vindo aqui, disponibilizando informação. A gente da Parótida, todo mundo todos os profissionais que passam por aqui, o pessoal fica muito feliz, porque assim, é uma informação a mais, é uma informação que a gente é limitado de informação da parótida, não tem muito sobre, porque não é um tumor que é constante, né? Enfim, então toda vez que aparece um profissional para falar do tumor na parótida, o pessoal já, meu Deus do céu, vai ter live, nossa, que bom. Então eu queria muito agradecer. Aquela live de síndrome de Frey, eu vou te falar uma coisa, doutora. Todo mundo que assiste aquela live fala para mim, Vanessa, mas que médica simpática, gente, que bacana. A doutora Macaé é maravilhosa, gente. Então, eu queria muito agradecer, doutora. Obrigada mais uma vez por estar aqui, por disponibilizar o tempo da senhora para estar trazendo informação aí desse tumor. Certo, doutora? Imagina. Eu que agradeço, viu? Ah, Muito bom, é muito tá bem. bom. Ainda mais falar agora em julho, né? Que estamos no Julho Verde, É, né? é, O mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. é. Então, eu fico muito Uhum. feliz de estar aqui de novo com você. E aí pode contar com a minha participação sempre. Então eu vou continuar, tá, doutora? Vou Com continuar precisando. certeza, com certeza. Continuar abusando. Doutora, se a senhora quiser se apresentar, né, Ah, colocar uma sim, coisa bonitinha, claro. então, da outra vez Eu eu fiz esqueço. isso, mas o pessoal falou assim, Vanessa tem que perguntar de onde. Eu falei, tá bom, eu vou perguntar, então tô perguntando. Bom, boa noite aí. Tô vendo que bastante gente está entrando, né? Boa noite Uhum. para vocês todos. Obrigada por estarem aqui, né? Mais uma vez. Meu nome é Mariane, sou cirurgiã de cabeça e pescoço. Sou formada na Santa Casa de São Paulo, trabalho lá até hoje, né? E estamos aqui para conversar um pouquinho sobre câncer de parótida, né? Tumor de parótida em geral, né? Legal. Doutora, que raio é a parótida? Parótida, né? Você É. vê, a gente pensa em parótida, a gente já pensa em cachumba, né? Então, Uhum. aquelas duas grandes glândulas que ficam aqui, ó, na região, na frente do ouvido, aqui em cima da mandíbula, na bochecha, aqui na parte de trás da bochecha, são as parótidas, que são Uhum. é, glândulas salivares, consideradas glândulas salivares maiores. A Uhum. parótida não é a única glândula salivar que nós temos, né? Nós temos Uhum. ainda a glândula submandibular, que fica aqui, a glândula sublingual, que é menorzinha, que fica aqui dentro, debaixo, né? Da língua, Uhum. praticamente. E ainda nós temos várias glândulazinhas pequenininhas, que são as glândulas salivares menores, que ficam espalhadas por toda a cavidade oral, né? Uhum.
A parótida é a maior glândula salivar que nós temos, né? Ela é responsável pela produção da saliva, principalmente pela saliva mais espessa, não aquela saliva tão liquidinha, né? Mas ela é Uhum. responsável pela produção da saliva. E aí ela pode ter uma série de doenças, né? Como vocês bem sabem, né? A maior Uhum. parte dessas doenças da parótida são benignas. E por isso que acaba se falando pouco. Realmente, isso que você falou no começo é muito verdade, né? Se fala muito pouco sobre câncer de glândula salivar, porque é uma Uhum. coisa pouco prevalente. Mas é um tumor que traz muita sequela, pode trazer muitas sequelas, né? Então é muito importante a gente Uhum. estar conversando sobre isso. Doutora, quais são os tipos de tumor que pode acometer a parótida? O principal, na verdade, o principal tumor da parótida é um tumor benigno chamado adenoma pleomórfico, né? Esse, sem Uhum. dúvida nenhuma, é o principal tumor da parótida. Só para vocês terem uma ideia, assim, se a gente pensar nas doenças nodulares, que são as doenças que dão nódulo na parótida, é diferente Uhum. daquelas doenças inflamatórias. Então, por exemplo, quando alguém tem uma parotidite, como uma cachumba, a cachumba é uma Uhum. parotidite, né? Ou quando alguém tem um Uhum. cálculo, né, e a glândula inteira incha, os tumores, eles não se apresentam como um inchaço completo da glândula. Normalmente, os tumores se Uhum. apresentam como um nódulo, né? Das doenças nodulares, 80% são benignas na parótida. Só Uhum. 20% são malignas, né? Dos tumores benignos, o principal, sem dúvida, é o adenoma pleomórfico, que não tem muito justificativa do porquê surge. Ele surge porque surge, né? Mas o Uhum. segundo principal tumor benigno da parótida é o tumor de Warthin, que na Uhum. verdade ele simula um cisto, né? Ele normalmente é bem molinho, quando faz ultrassom, essas coisas, às vezes vem cístico, né? E Uhum. esse sim tem relação, normalmente está relacionado com o cigarro. Então, pessoas que fumam têm uma Uhum. chance maior de desenvolver esse tumor, que é um tumor benigno. Dos tumores malignos, a gente tem dois principais, né? Que é o Uhum. carcinoma mucoepidermoide e o carcinoma Uhum. adenoide cístico, né? Uhum. Eles têm uma prevalência menor, então, como eu disse, só 20% são tumores malignos, né? Na Uhum. parótida, o principal é o carcinoma mucoepidermoide. Ainda bem, porque, na verdade, o carcinoma mucoepidermoide, ele apresenta um comportamento menos agressivo, vamos dizer assim. Lógico que depende, Uhum. tem vários tipos, mas, no geral, ele apresenta um comportamento menos agressivo do que o carcinoma Uhum. adenoide cístico, né? Uhum. E, doutora, qual que é a diferença do adenoma pleomórfico do tumor de Warthin? Tem uma diferença dele, né? Sim, tem diferença. O adenoma Uhum. pleomórfico, apesar de ser um tumor benigno, primeiro assim, clinicamente eles são completamente diferentes, né? Então, se a gente Uhum. vai, na hora que a gente vai examinar, vai palpar, a gente vê que o adenoma pleomórfico, ele parece, ele é sólido, né? Então, ele parece como se eu estivesse apertando sabe aquelas borrachas? Aquelas borrachinhas de apagar lápis? Então, parece, ou Sei, eu aquelas tive um. bolinhas. É, Eu sei bem, eu tive um. Eu sei, então, ou aquelas bolinhas de pula-pula, sabe? Aquelas bolinhas que a sei, gente usa. Então, sei. ele é durinho, ele é duro. Ele não chega a ser duro Uhum. igual uma pedra, mas ele Sei, é o que a gente chama de duro elástico, né? Então, ele é um pouco sei. elástico, mas ele é duro. O tumor de Warthin, não. O tumor de Warthin, normalmente, ele é cístico. Ou seja, o que significa uma coisa cística? Significa que tem líquido dentro. Então, é como se fosse uma bexiguinha com líquido dentro. Uhum. Então, ele normalmente é mais molengo, mais molinha, né? Parece até aqueles Uhum. lipomas, sabe? Quando alguém já teve lipoma, já palpou, ele é mais molinho. Além de clinicamente serem bem diferentes, eles também têm diferenças em termos vamos dizer, potencial de gravidade, vamos dizer assim, entre Sim, aspas, né? sim. O tumor de Warthin, ele normalmente é um tumor que você vai lá, retira em volta dele, não precisa tirar muita coisa em volta, o que a gente chama de margem, né? A gente só retira Uhum. ele e a chance dele voltar é baixíssima, praticamente Uhum. zero. Não vou dizer zero, que Uhum. nada em medicina é zero, mas assim, praticamente Uhum. muito baixa a chance dele voltar. Uhum. Já o adenoma pleomórfico, não. O adenoma pleomórfico, ele tem uma característica, que é uma característica de que ele, mesmo quando você retira ele por completo, ele pode deixar Uhum. pequenas células no local, né? E ele pode Uhum. voltar a crescer. E às vezes, por exemplo, durante a cirurgia, se acaba rompendo ele, isso pode Uhum. acontecer durante a cirurgia, dependendo do tamanho do adenoma pleomórfico, dependendo
de quanto ele está próximo do nervo, às vezes na manipulação ele pode romper a cápsula dele. E esse rompimento pode fazer com que espalhe células na região da cirurgia e ele pode voltar em toda a região, inclusive na área de cicatriz, né? Então, o adenoma pleomórfico, apesar de ser o principal tumor de parótida e ele é benigno, ele pode ter um comportamento que a gente chama um comportamento agressivo. Porque o que acontece? Como ele tem essa capacidade que a gente chama de recidivar, de voltar, de implantar, toda vez que você vai operar de novo, cada vez que você opera, você aumenta o risco da cirurgia. E o principal risco da cirurgia, sem dúvida nenhuma, é o nervo facial, né? E aí, inclusive, é por isso que o tumor do adenoma pleomórfico é um dos únicos, um dos poucos tumores do nosso corpo que são tumores benignos, em que a gente, às vezes, indica radioterapia depois da cirurgia. Lógico que não é qualquer adenoma pleomórfico, né? São aqueles adenomas pleomórficos que são multirecidivantes. Então, já é a terceira vez que eu estou operando, quarta vez que eu estou operando e ele está voltando. Então, eu vou operar e vou indicar radioterapia depois, justamente para tentar evitar que ele volte mais uma vez. Cada vez que ele volta, o grande problema dele, diferente dos tumores malignos, então, só para explicar um pouquinho, né? Às vezes a gente fala assim, benigno, maligno, assim, de uma maneira normal, às vezes eu esqueço, né? Que tem gente que não sabe, né? Na verdade, tem muita gente que não sabe exatamente de maneira médica como é que a gente diferencia um tumor benigno de um tumor maligno, né? Então, primeiro, todo tumor, né, que a gente chama de tumor, entre aspas, de uma maneira bem genérica, na verdade é uma neoplasia, né? O que é uma neoplasia? Uma neoplasia é quando uma célula do nosso corpo, de qualquer lugar do nosso corpo, sofre uma mutação e começa a crescer desenfreadamente. Começa a crescer, se proliferar, independente do controle do nosso organismo, né? Essa neoplasia é chamada de maligna quando ela adquire 3 capacidades, basicamente, né? A primeira, quando ela tem capacidade de invadir outros tecidos. Então, além dela crescer, normalmente ela vai crescendo e vai empurrando as coisas para o lado. Ela pode crescer e invadir, comer, pegar outros tecidos que estão ao redor. Então, essa é a primeira capacidade da neoplasia maligna. A segunda é de dar metástase, né? Então, ela tem capacidade de dar metástase, ou seja, uma célulazinha que está aqui, né? Nessa região, cai dentro do vaso linfático ou cai dentro do sangue, cai dentro do vaso sanguíneo e vai parar em outro lugar e lá ela começa o quê? A se proliferar e se transforma numa metástase, né? E a terceira característica de um tumor maligno, que o tumor benigno também, alguns tumores benignos também podem ter, é que o nosso organismo tem um sistema de controle, né? Ela tem o que a gente chama uma imunidade, entre aspas, que tenta barrar o crescimento dessas células anormais, que são células nossas, mas são células mutadas, né? E essa célula da neoplasia tem a capacidade de fugir do mecanismo de controle do nosso organismo, né? Então, quando eu estou falando em tumor benigno, tumor maligno, então o tumor benigno, basicamente, ele é um tumor que não vai dar metástase e não vai invadir outras estruturas. Mas, em compensação, ele pode crescer desenfreadamente e ir empurrando as estruturas, comprimindo e também provocar sérios problemas, né? E na parótide é justamente isso. Nós estamos num espaço muito restrito, pequenininho, e que tem coisas extremamente importantes nessa região, especialmente o nervo facial, né? Isso é quando a gente pensa, né? E nesses tumores, o adenoma pleomórfico em específico, quando a gente tem que operar de novo, cada vez que a gente entra para operar, imagina, quando a gente faz um machucado, já fica durinho na região do machucado, né? Sim. Lá dentro é a mesma coisa, é o que a gente chama de fibrose, fica tudo grudado, duro. Imagina a gente conseguir separar o que é tumor do que é nervo, que é uma coisinha super fininha, no meio desse tecido todo alterado. Então, vai aumentando, cada vez que se opera, vai aumentando o risco, né, de lesão do nervo, praticamente, né? E, doutora, quais que são os sintomas, assim, do tumor na parótida? Existe algum sintoma específico ou não? Enfim. Bom,
Se a gente pensar na maior parte dos tumores que são benignos, né? Uhum. O principal sintoma é o nódulo. Então, começa a Sim. perceber o quê? Que está crescendo alguma coisa, tem alguma coisa Uhum. estranha, tem um Uhum. carocinho aparecendo. A maior parte, a parótide é dividida em dois, né? A Sim. maior parte da parótide, que é a que fica aqui na frente, é a que a gente chama de parte superficial, polo superficial da Uhum. parótide. Uhum. Passa o nervo debaixo dele e lá para dentro tem o polo profundo, que é um pedacinho pequenininho da parótida. A maior parte dos Uhum. nódulos surgem nessa parte do polo superficial. E Uhum. nessa região, como a gente está em cima do osso, né? Então tem o osso, o músculo, a parótida. Então, assim, Uhum. começa a crescer uma coisa, é muito fácil, assim, ver, é rápido, é diferente Uhum. de algo que está crescendo lá dentro da barriga, por exemplo, que a gente Sim. demora para ver. Normalmente, os nódulos Sim. de parótida, o paciente mesmo percebe que tem um carocinho e percebe Uhum. relativamente rápido. É lógico que isso Uhum. depende de paciente para paciente, né? Mas Uhum. percebe. Agora, existem alguns sinais clínicos que a gente acaba ficando mais preocupado, pensando que pode ser um tumor maligno e não um tumor benigno, né? Então, tumores benignos basicamente dão crescimento, que pode ir desde um negocinho pequenininho até um negócio enorme, né? E isso Uhum. não causa paralisia do nervo, não causa nada disso. Agora, quando o paciente tem um nódulozinho e começa a apresentar algum grau de paralisia, então lembrar que no meio da parótida passa o nervo facial. Então, para aqueles que não sabem, provavelmente vocês todos já sabem, mas para aqueles que não sabem, o nervo Uhum. facial é responsável pela mímica da nossa face. Então, Sim. pelo sorrisão, pelo biquinho, por fechar o olho, por abrir o olho grande. Esse movimento da face é inervado, né? É realizado pelo nervo facial. Uhum. Então, quando a gente tem um tumor maligno, lembra que eu falei que os tumores malignos têm a capacidade de invadir, né? Eles Sim. podem invadir o nervo, comer esse nervo e fazer com que ele pare de funcionar. E aí o paciente pode apresentar alguma paralisia. Normalmente não é de todo o rosto. Pode apresentar de Uhum. todo o rosto, mas geralmente não é de todo o rosto. Geralmente é de um segmento, uma parte, às vezes só do Uhum. lábio. Então, ele vai sorrir, Sim. um lado puxa, o outro lado fica. Às vezes só do Uhum. bico, né? Então, ele vai fazer o bico, a, a, a boca vira para o outro lado, né? Entendo. Então, pode Uhum. acontecer. Então, quando o paciente tem um nódulo na parótida e algum Uhum. sinal de paralisia, ou seja, algum déficit nessa região, isso é um ponto que nos preocupa. A segunda coisa, às vezes, o que pode acontecer também, às vezes o paciente tem uma paralisia de algum dos ramos, né, em Uhum. alguma parte ou da face inteira, mesmo que aparentemente ele não tenha nódulo, a primeira coisa que a gente Uhum. deve investigar é se não tem nada na parótida realmente, porque, como eu disse para vocês, existem lugares da parótida, por exemplo, polo profundo, por exemplo, algumas regiões que às vezes não, clinicamente não vai ter um nódulo. Então, não é porque Uhum. o paciente não tem nenhum nódulo palpável que necessariamente ele não vai ter nada. Então, se tiver paralisia facial, tem que procurar. Tem que procurar porque pode ser, né? A segunda coisa que preocupa a gente para pensar em malignidade é quando esse nódulo começa a doer. Começa a doer, uma dor que irradia, pode doer o ouvido, pode irradiar para dentro do ouvido, pode doer aqui a região do dente, como se fosse uma dor de dente. Uma dor, assim, não é uma dor de incômodo. O adenoma pleomórfico também pode doer, mas por conta do crescimento dele. Mas é uma dor mais no local, não é uma dor tanto que vem para dentro do ouvido, que vai para dentro, para cima do dente, né? Essa dor mais intensa, ela não estou dizendo que mas assim, é uma coisa que a gente Uhum. sempre deve ficar preocupado, porque Sim. pode falar a favor de um tumor maligno, né? Porque o Uhum. tumor maligno, principalmente o adenoide cístico, lembra que eu falei que tem os dois principais, né? Mas Sim. principalmente o Sim. adenoide cístico, ele tem um negócio chamado neurotropismo. O que significa isso? Significa que ele gosta de nervo. E às vezes ele não pega só o nervo facial, ele pode pegar o nervo da Uhum. sensibilidade também. E pode causar essas dores maiores, como eu expliquei, né? Uhum. Outro ponto muito importante que a gente deve ficar sempre ligado é linfonodomegalia. Então, lembra que eu falei que tumor maligno pode dar metástase, né? Sim. O principal tipo de metástase do câncer de parótida, né? Do mucoepidermoide especialmente, é a Uhum. metástase que vai para o linfonodo, né? Então, o Uhum. primeiro lugar, quando ele vai na metástase, o primeiro lugar que ele vai é aqui em cima, é nos linfonodos aqui mais altos.
Então pode dar Uhum. aquelas ínguas, né? Que popularmente são chamadas de ínguas, mas aqueles Sim. caroços, aquelas linfonodomegalias. Então, se o paciente tem um nódulo de parótida e tem uma linfonodomegalia do mesmo lado, né? Que é o aumento desses linfonodos, aquelas ínguas, isso é uma Uhum. coisa que preocupa a gente, para pensar em malignidade, né? Então, todos Uhum. esses fatores podem acontecer. Lembrar que, gente, não fiquem preocupados, assim, ai meu Deus, porque veja, se você tiver uma inflamação da parótida, por milhares de coisas podem acontecer, Sim. viral, Sim. cálculo, um monte de coisa pode acontecer, bacteriano, né? Pode dar inflamação da Uhum. parótida. Se você tiver uma inflamação da parótida, né? Tipo uma cachumba, assim, Uhum. muito provavelmente você vai ter uma linfonodomegalia, né? Sim. Mas essa Sim. linfonodomegalia é o que a gente chama de linfonodomegalia reacional. É uma linfonodomegalia que acontece quando a gente Proteção. fica com dor de garganta. Sim. Exato. Quando a gente fica com dor de garganta, Uhum. aparece um monte. O que é Uhum. importante a gente ficar ligado? O importante é assim, Uhum. qualquer tipo de doença inflamatória, né? Então, são Uhum. doenças que é inflamação, seja por bactéria, por vírus ou por qualquer coisa do gênero, elas Uhum. têm que melhorar. Elas não Sim. podem ir piorando ao longo do tempo. E, em Uhum. geral, essas doenças inflamatórias, elas duram 1, 2 semanas no máximo. Passou Uhum. muito disso, tem que ficar preocupado. É, Uhum. exatamente. Eu vou só fazer porque se eu não fizer essa observação, o pessoal vai falar, você não falou, doutor. Eu tive adenomorfo. E eu vou falar uma coisa. Não sei se é pelo tamanho, como você falou, o tamanho, isso aqui. Ele me doía, viu? E a maioria das pessoas que tem adenomorfo também. Ai, Vanessa, estou com uma dor no ouvido. Ai, estou com enxaqueca do lado da. Olha o pessoal mudando o coração. Estou com enxaqueca do lado da bolinha. Ai, porque minha gengiva está me machucando. Enfim, há Pode essa doer. possibilidade também. Sim, o Tá. adenoma pleomórfico, eu já vi muitos pacientes que doem, realmente. O adenoma pleomórfico pode sim provocar dor. A dor que eu tô falando do carcinoma é É uma dor mais diferente. intensa. É mais Entendi. intensa. Normalmente, o paciente que tem adenoma Uhum. pleomórfico, que tem essas dores, fala assim: olha, quando eu deito em cima me incomoda, às vezes dá umas Sim. pontadas, mas não é Sim. uma dor incapacitante, né? Então, esse paciente, é como, vamos ver, como é que imaginar? Não sei se vocês já tiveram dor de dente mesmo, assim, né? Aquela dor. Sim. É uma A dor da muito raiz, forte. sim. Exato, é uma dor Aquela forte. Sabe quando ali, o sim. dentista tá lá com a maquininha e aí não Ah, pegou direito a anestesia e faz aquele. aham. Então, é aquilo ali, é uma dor Uhum. mais forte, mais intensa. Mas sim, é frequente, viu? É frequente pacientes com Uhum. adenoma plomórfico. É que o adenoma plomórfico, por ele ser durinho, ele vai crescendo e pode comprimir, não invadir, porque ele é benigno, mas ele Sim. pode comprimir a inervação. E aí sim, Uhum. pode dar dor aqui nessa região, pode dar um pouquinho de Uhum. enxaqueca, né? Pode dar Uhum. dor de ouvido, pode dar uma sensibilidade na gengiva. Isso pode acontecer, isso é frequente. E, doutora, existe algum. Tá, descobriu o tumor na parótida, eu vou fazer o quê? Vou fazer essa pergunta porque o pessoal, eu conheço bastante pessoas que não operam tumor na parótida por isso. Uhum. Existe algum tipo de tratamento, doutora, sem ser cirúrgico? A gente pode tomar uma pílula de solvê? Existe um chá do Himalaia para tomar e não sei o quê? Existe algum tipo de tratamento sem ser a cirurgia em si? Olha, infelizmente não. Infelizmente, não há nada que a gente faça. A gente só não opera tumor de parótida quando ele é maligno e quando ele é considerado inoperável, né? Então, assim, não tem mais cura, Uhum, né? uhum, Então a gente não vai partir para uma cirurgia, né? A gente só vai prejudicar o paciente ao invés de melhorar, não tem chance de cura. uhum, Se uhum. não, não tem tratamento. Outro tratamento, pensando em cura, tá, pessoal? Isso é Sim, sim. importante, porque Uhum, veja, às vezes eu posso estar diante de um paciente ou de uma paciente de 98 anos que tem um uhum, adenoma pleomórfico na parótida de 1 centímetro, assim, né? Será mesmo que vale a uhum, pena operar essa paciente? Então, essas sim. coisas têm que ser levadas em consideração, né? Mas, assim, Uhum, pensando em cura, não existe outro tratamento, seja para tumor benigno, seja para tumor maligno de parótida, sem ser cirurgia. uhum, Não tem, não adianta fazer rádio, não tem químio, não tem nada. A radioterapia a gente usa como
acessório depois da cirurgia para diminuir o risco de voltar, mas não como tratamento primário, né? E quanto tempo dura uma cirurgia de parótida, doutora? Mais ou menos. Ah, olha, muito variável, muito variável. Porque, veja, eu gosto de falar que o, Uhum. a parotidectomia é a cirurgia do nervo, né? É a cirurgia do nervo. Eu acho que é uma das cirurgias, Mais não é chato. como, não é chata, eu gosto, sabe que eu Não. gosto. Mas não Uhum. é chata, não é isso. É que é uma das cirurgias Delicado. que tem mais, é mais técnica, sabe? É porque é o Uhum. tempo inteiro lá em cima do nervinho. Solta aqui, vai lá. E o nervo começa até relativamente grosso, então vamos dizer aí, tem o calibre de mais ou menos 1 centímetro, assim. E Uhum. ele, conforme. É igual uma árvore, sabe? Começa É, grossinha e ela vai sim, caminhando e vai ficando fina, 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 sim, fina, né? até chegar, só para você ter uma ideia, na espessura quase de um fio de cabelo. Então, depende muito de onde o nódulo está. Uhum. Quando o nódulo, por exemplo, está aqui em cima do tronco, Uhum. pegando todos os ramos, a Uhum. cirurgia pode demorar, né? Então, assim, em média, se a gente pensar numa parotidectomia simples, simples eu quero dizer, Uhum. só a parotidectomia, porque a parotidectomia pode Uhum. ser que tenha que associar, por exemplo, esvaziamento. Vamos imaginar que Sim. seja um tumor maligno e já tenha metástase. Aí eu tenho que também fazer a retirada dos linfonodos. Aí demora mais, né? Uhum. Às Uhum. vezes eu tenho que, por exemplo, fazer reconstrução do nervo, aí demora mais ainda. Então, se eu pensar Uhum. só na parotidectomia, ela dura Uhum. em torno de pelo menos 2 horas de cirurgia, mas pode chegar a 3, 4, 5 horas de cirurgia. Uhum. Isso depende muito de onde está, do tamanho do nódulo, da posição do Uhum. nódulo, né? E de todas essas outras coisas que eu te expliquei. Mas, em geral, é uma Uhum. cirurgia trabalhosa. 1 hora e meia, no mínimo, assim, no mínimo, bem no mínimo. É difícil conseguir fazer em menos disso. A menos que o nódulo seja muito pequeno e muito Uhum. inferior, meio longe Sim. dos nervos, né? Uhum. Eu sempre falo para eles que o nervinho, o nervo facial parece uma tripinha, né? Porque. É, não, mas parece uma tripinha grudada, é muito fininho, né? Uma tripinha meio Muito branca com fininho. amarelo. É, enfim, Ela é eu sempre branquinha, falo. ela parece, vamos pensar. Sabe aqueles nervinhos de frango quando você tá É, nervo de tirando as carne. coisas do frango? É, parece aquilo. Ela é É. meio branquinha, meio esbranquiçada. Mas depende, Uhum. por exemplo, tem paciente que tem o nódulo numa posição muito favorável, que está longe do Uhum. nervo. Sim, E assim, sim, hoje existem vários tipos de parotidectomia, né? Então isso é importante sim. também dizer. Nem toda cirurgia de parto. Veja, eu falei isso, às vezes as pessoas ficam assustadas, ai meu Deus, não vou operar porque é uma cirurgia muito difícil. Não, não é que é muito difícil, é que ela Uhum. pode ser desde uma cirurgia relativamente É simples, não delicada, vou. né, doutora? Oi? É Desculpa, não entendi. delicada, né? E depende de onde está o tumor, Sim, né? é uma cirurgia delicada, É. exatamente. E assim, hoje, por exemplo, a gente tem a possibilidade de utilizar um equipamento na cirurgia que chama monitor de nervo. Isso é uma coisa que ajudou, a tecnologia trouxe isso pra gente, isso é uma coisa que definitivamente ajudou muito a cirurgia de parótida. Em Uhum. cabeça e pescoço, eu Uhum. acho que a monitorização de nervo é uma coisa que ajudou demais a cirurgia de parótida. Então, por Uhum. exemplo, existe uma cirurgia de parótida, só que não é para todo nódulo, dependendo da posição do nódulo, que eu não preciso dissecar o nervo inteiro. Eu vou Uhum. só em cima do nódulo e vou tirando Uhum. ao redor dele, sem manipular todo o nervo, né? E isso traz um grande benefício para o paciente, no sentido de que, como eu não manipulo o nervo, a chance, o risco de uma paralisia temporária é bem menor, Uhum. né? Que isso Uhum. é o principal risco da cirurgia de parótida, né? Sem dúvida é a Uhum. paralisia do nervo facial. Uhum. Uhum. Eu sempre falo para eles que hoje em dia, graças a Deus, o aparelho de monitor de nervo, os convênios estão liberando, né? Está sendo mais utilizado, então o custo dele baixou, né? Que na minha época não foi na gracinha do médico mesmo. O médico foi ali costurando, tirando bonitinho, mas também, doutora, o SUS, eu tenho que falar isso porque muita gente deixa também às vezes de operar porque não tem um aparelho de monitor de nervo, né? Apesar, Uhum. nossa, ele é maravilhoso, só que assim, o SUS, ele não libera justamente porque é um equipamento na visão do SUS, é um equipamento de alto custo, né? Então, eles não liberam. E Eu só acho que a pode gente também está. operar.
Não, Pode, desculpa, pode, desculpa, pode falar. Desculpa, pode você falar, pode pode falar. operar também sem esse aparelho, né? Também é Sim, possível sim. fazer isso. Sim, não, na verdade, assim, é, antigamente, e até hoje, no SUS, a gente ainda opera sem o Uhum, aparelho, sem o monitor. Eu uhum, acho que, assim, uhum, isso se a gente parar para pensar, isso acontece em qualquer desenvolvimento de tecnologia, né? Então, se a gente olha uhum. aquelas televisões, essas televisões que a gente tem hoje, que é televisão tela plana, Sim. quanto que era há, sei lá, 10 anos É, atrás? Era um negócio, assim, é, incomprável, era um negócio absurdo. Hoje, né? uhum. Quase toda casa tem uma. Então, assim, Ainda bem. é a mesma coisa com tecnologia médica, só que É, demora mais um pouquinho. Mas é a mesma é. coisa com tecnologia médica. Então, vem Uhum. barateando. Eu acho que o futuro, e eu acho que não é um futuro muito longe, é que o SUS se adeque também, porque, veja, é um custo para o SUS também. O paciente que fica com sequela Uhum. da cirurgia, que tem que ficar fazendo terapia, né, Sim, fonoterapia, tudo isso, sem dúvida, gera um sim, custo para o SUS, né? E sim. assim, é importante que vocês saibam, todos vocês saibam, e que entendam isso que a Vanessa falou, que isso é muito importante, que não importa como assim é o aparelho, o importante é Uhum. fazer o tratamento, porque sem dúvida Uhum. nenhuma, pior do que o risco de ter uma paralisia é você ficar com tumor, porque aí com Sim, certeza não vai ser legal, entendeu? Vai dar problema. sim, Então, assim, sim. operar, tem que operar, não tem jeito. É Uhum. lógico, Uhum. se tiver um monitor, melhor. Mas se não tiver, dá para operar. O que que muda, na verdade, né? O que que muda entre ter um monitor e não ter um monitor? Muda o risco Uhum. principalmente o risco de paralisia temporária, que é aquela Sim, paralisia que não vai ser para sempre. Vai ser uma sim. paralisia que pode durar um mês, 2 meses, né? Depende, pode durar menos, e depois Uhum. você vai retornar com os movimentos da face normal. Acho que você teve, né, Uhum. Vanessa? Paralisia temporária? Não, não Olha, me por lembro. incrível que pareça, doutora, a única coisa que eu não tive foi a paralisia facial. O resto, Teve tudo. tudo que a senhora pode imaginar, eu tive. É seroma, é fístula salivar, é não sei o quê, é dermatite, é não sei o quê, é tipo de feio, lá, lá, tudo, tudo. Até pus saiu do negócio. Nossa. É, não, a única coisa que eu tive foi a paralisia facial. Por incrível, graças a Deus, ainda bem que estou certo. É, foi a única coisa que eu realmente não tive. Ainda bem. Que bom, que Mas bom. o resto de tudo, eu sempre friso isso. Eu também tenho algumas coisas que eu falo do monitor de nervo. Eu sempre falo, olha, gente, hoje em dia é muito fácil você operar com monitor de nervo, porque hoje o custo baixou, né? Então, hoje os convênios liberam, né? Enfim, a pessoa, hoje em dia o aparelho está muito, e graças a Deus, né? Porque, enfim, Com uma certeza. cirurgia que pode demorar não sei quantas mil horas ser facilitada ali, né? É maravilhoso. Nossa, senhora, não tenha dúvida. Doutora, quais que são os tipos de sequela que essa cirurgia pode acometer, né? Já que a gente tentou na paralisia, vamos pegar o rumo. É, bom, primeiro, sem dúvida, a paralisia. A maior parte das Sim. paralisias, primeiro que a paralisia é muito frequente, né? Então, assim, de Uhum, modo bem geral, bem genérico, assim, não olhando uhum, cada caso é um caso, tá? Mas sim. olhando de uma maneira bem genérica, os pacientes podem até ter um risco de 60% de ter paralisia temporária. Só Uhum, que essa paralisia, ela pode ter vários graus, né? Então, ela pode ficar uhum, com uma paralisia assim, que eu bato o olho e falo, poxa, tá diferente, tá deformado, tá, né? Tá uhum, esquisito. Ou pode ter o grau de paralisia que, por exemplo, eu tenho que pedir para o paciente fazer um movimento forçado, dar um sorriso grande ou fazer um biquinho uhum, grande para eu poder enxergar a paralisia. Então, na maior parte das vezes, a paralisia que acontece pós-cirúrgica é uma paralisia de leve a moderada. Então, não é aquela paralisia que parece que o paciente teve um AVC, né? Teve um derrame, que está com o rosto inteiro sim. torto, né? Na maior parte das vezes, como eu te disse, essa paralisia ela é temporária. Então, provavelmente você vai ser encaminhada para fazer fono, para fazer exercício, para fazer físio, né? Para fazer Uhum, bandagem. Hoje tem uma uhum, série de coisas que dá para fazer para melhorar, uhum, né? Isso também avançou muito. Tem muita coisa que dá é, para fazer para acelerar a recuperação e volta ao normal, né? É, uma parte das vezes pode acontecer de ter uma paralisia definitiva, né? Mas isso, como eu te disse, depende de caso a caso, né? Tem tumores que são uhum, enormes, tem tumores que são pequenininhos, né? Tumor maligno muda de tumor benigno, então essas coisas uhum, dependem de caso a caso. Outra coisa que uhum. pode acontecer, que é muito frequente, é a síndrome de Frey, né? Que foi tema da nossa conversa, Uhum, última conversa, né? A uhum, síndrome de Frey, né? Só para aqueles que não sabem,
é a chamada sudorese gustatória, né? Ou seja, eu tenho um estímulo é, de comida, assim, então eu sinto um cheiro de comida, eu estou com fome, ou eu vou mastigar e eu começo a apresentar o suor, ou às vezes uma ruborização, então fica vermelho, coça nessa região, na região em cima da parótida. Isso também pode acontecer. Mesma coisa do nervo, existem vários graus, né? Vários graus. Desde o grau mais levinho, que só vai perceber fazendo o teste, então eu vou lá, né? Existe um teste que a gente faz, que a gente passa iodo no rosto do paciente, joga maisena, né? E põe ele para comer alguma coisa, aí aparecem os pontinhos roxos, né? Ou não, tem paciente, por exemplo, acho que como a Vanessa, que eu já vi seu vídeo, né? Gravanesta, Que o pessoal fala gravanesta. Pode falar. exato, que esse vai comer, escorre, né? Escorre. É. Então, isso daí também tem vários graus e hoje tem vários tratamentos também, né? Como a gente conversou na última vez. Outras coisas que podem acontecer, a síndrome de Frey é uma complicação tardia, né? Geralmente a síndrome de Frey costuma aparecer com alguns meses de cirurgia, não aparece logo depois da cirurgia, demora para aparecer, né? Das complicações precoces, ou seja, logo do pós-operatório, além da paralisia, o que pode acontecer é ter fístula salivar, lembrar que essa é uma glândula produtora de saliva, né? Então, como é que funciona? A glândula produz a saliva e tem os ductos, são os canaizinhos que vão levar essa saliva que foi produzida na glândula para dentro da boca. Os canaizinhos terminam aqui dentro da boca, né? Então, a gente tem se vocês olharem dentro da boca de vocês, né? A gente tem como se fosse uma carúncula, uma elevaçãozinha aqui na parte superior, na parte interna da bochecha. Isso daí é a saída do ducto da parótida, né? Às vezes, quando a gente está operando, né? Vai lá na cirurgia, tira um pedaço da parótida, às vezes a gente corta um desses ductos, né? É frequente cortar. Mas às vezes na ligadura, então hoje a gente amarra, ou a gente usa uma pinça, normalmente a gente sela esse ducto, a gente não deixa ele aberto. Mas pode acontecer de abrir, né, depois. E aí a saliva, ao invés de ir para a boca, que é o local dela, ela começa a vazar para aqui, para o local da cirurgia. E aí ela começa a acumular, né, acumular aqui debaixo da pele, e às vezes pode vazar para a pele e ficar vazando saliva, né? A maior parte dessas fístulas salivares, da mesma coisa de todas as outras coisas. Tem vários graus. Tem desde leve até super grave, que tem que reoperar para fechar, né? Então, são vários graus disso daí. E na maior parte das vezes é um grau leve. Então, como é que a gente trata? Geralmente a gente deixa antibiótico, né? Porque pode infeccionar, sem dúvida nenhuma, que pode ser o que tenha acontecido contigo. Né? É frequente ter infecção forma um bolsão de saliva aqui. E essa pode ter infecção, né? Pode infectar secundariamente. Então, a gente geralmente deixa antibiótico e a gente faz compressão. Então, trata com compressão. Coloca bandagem, existem hoje umas cintas, né? Que são cintas que geralmente usa para cirurgia plástica, às vezes faixa, né? Para comprimir a região, para esperar cicatrizar, e a própria cicatrização fecha a fístula. A maior parte das fístulas de pós-parotidectomia, o tratamento deles é conservador, que é esse tratamento que eu te expliquei, que é um tratamento sem cirurgia, sem ter que operar de novo, né? Mas isso depende do grau, né? Às vezes ele é grave e aí não tem jeito, tem que operar outra vez. Outra complicação, as outras complicações que podem acontecer pós-cirurgia de parótida são as complicações de basicamente quase toda a cirurgia, que é, por exemplo, pode ter um hematoma, então pode sangrar e acumular sangue nessa região, pode ter um seroma, o seroma, na verdade, é quando acumula aquela linfa, né? Quando a gente bate, às vezes não fica vazando uma linfazinha, uma coisinha clarinha. Então, pode ter um seroma na região e pode ficar uma bolinha também. Normalmente, também o tratamento do seroma geralmente é enfiar uma agulhinha, esvaziar, dar uma comprimida e esperar um pouquinho que melhora, né? Pode ter complicação com a cicatriz. Então, às vezes, a cicatrização não fica muito boa. Pode ter infecção, mas é raro. Né? Infecção é raro, mas pode acontecer também, né? Então, todas essas complicações podem acontecer. Específicas da cirurgia de tireoide, meu Deus, específico da cirurgia de parótida, específico da cirurgia de parótida,
Basicamente é a fístula, né? A síndrome Uhum. de Frey e a paralisias. Essas são as três específicas da cirurgia de parótide. Daquela pergunta ingrata que eu preciso fazer, e é isso aí, nós estamos aqui. Doutora, é fístula salivar ou é seroma? Porque ou é uma junção dos dois? É Mas assim, muito frequente confundir. é, São coisas. Olha, é que assim, ah, é difícil mesmo para o médico, tá? Por uhum, exemplo, a fístula salivar, tô falando na teoria, assim, teoria da fístula sim, salivar. sim, A fístula salivar, na teoria, tem que ter saliva lá, né? O sim, seroma não é para ter saliva, o seroma é para ter só linfa, líquido, líquido que acumula. Não é nem linfa, é uhum, líquido que acumula da cirurgia, sabe? Vai formando um líquido, né? uhum, Como diferenciar isso quando ela é muito pequena? Então, por exemplo, às vezes pequenas fístulas salivares que podem acontecer uhum, depois da cirurgia podem uhum, parecer só um seroma, entendeu? sim, sim, É difícil diferenciar. Às vezes o médico fala, isso é só um seroma, funciona e resolve e é, pronto. E aí é, eu não mandei. Normalmente a gente não fica mandando aquele líquido para análise para ver se é saliva, se não é uhum, saliva, mesmo porque não tem nenhuma diferença assim. Eu não vou mudar o meu tratamento se eu souber que sim, tem saliva lá ou se não tem, sim, entendeu? Então, uhum, a gente sabe que é fístula salivar com certeza quando o negócio não melhora, né? Então, o seroma é para você funcionar. Esvaziou, às vezes forma mais uma vezinha, você funciona, comprime um pouquinho e passa. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer nas primeiras 2 semanas, 2, 3 semanas no uhum, máximo. Não é uma coisa para ficar reformando. Então, se eu tô vendo, funciono, comprimo, faz de novo, funciono, comprimo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, uhum, opa, isso não é um é, seroma, né? Provavelmente isso é uma fístula. Então, eu vou fazer um tratamento pouco mais agressiva, eu vou comprimir melhor, porque a compressão que a uhum, gente faz pro seroma é uma compressãozinha. Você vai lá, põe um sim, curativinho, né? Nada sim, muito assim. E quando, por exemplo, às vezes a gente funciona e vê, né? Vê até aquelas bolinhas assim, aquela faz aquelas uhum, bolinhas e fala, uhum, aí, isso é, aí tá com cara de saliva, então deve ser é, fístula mesmo. Mas assim, é muito frequente, muito uhum, frequente. Quando é pequena, quando a fístula é uhum. pequena, ela ser chamada de seroma mesmo. Porque, na verdade, o tratamento é mais ou menos parecido, igual, na verdade. Não, eu pergunto porque, né? O pessoal vem, fístula salivar. Não, meu médico disse que é seroma, o meu médico disse que é fístula salivar. Enfim, então eu falei, gente, todos os médicos que forem passar daqui para frente, eu vou fazer essa pergunta para vocês verem como que cada um aí fala. Porque, enfim, então, É assim, porque, veja, a gente não gosta muito de falar pro paciente, olha, eu operei assim, mas fez uma fístula. Então, aí fala, eu acho que é um seroma, né? Vamos ver. Isso é frequente acontecer. Então, né? mas assim, também não é nada demais, é isso que eu tô te explicando. Uhum, Quando é pequenininho, a gente vai chamar, eu não vou falar, isso é uma fístula. Eu também não sei, assim, uhum, pode ser, assim, eu nunca vou dizer para você, não pode ser sim, uma fístula de jeito nenhum. Mas também sim. não dá para eu dizer que com certeza aquilo é uma fístula. Às vezes é um seroma mesmo. Uhum, Acontece de ter seroma. Dependendo da uhum, área de descolamento, pode ter mesmo, né? sim. E doutora, deixa eu só voltar na paralisia facial, que ela é Uhum, temporária. O pessoal pergunta isso, mas enfim, eu vou perguntar. Quanto tempo que uhum. demora uma paralisia facial temporária? Ah, é assim, ó. É muito variado. A gente Ah, considera, em termos médicos, a gente considera temporária, ou seja, ainda tem chance de voltar, uma chance, é 6 meses, tá? uhum, Depois de 6 meses, a chance de voltar é muito baixa. Não vou falar zero, uhum, volto a dizer. Nada em medicina é zero, né? Mas assim, a uhum, chance de voltar é muito baixa. uhum, Mas a maior parte dos pacientes que têm paralisia temporária costumam uhum, retornar com a função fazendo os exercícios direitinho, em uhum. torno de 1 a 2 meses, volta ao normal. Ou volta ou melhora muito. Isso também é importante, tá, pessoal? As coisas elas não são assim, né? É, tem, não tem. Tá horrível, É, tá bom. É assim, é, normal. Existem, é uma crescente. Então, às vezes é, o paciente fica com uma paralisia que no início é uma paralisia debilitante. Então, às vezes pode até não conseguir uhum, comer, pode vazar, vai sim, comer, vaza pela sim, boca. E aí, conforme vai fazendo exercício, vai melhorando a ponto assim.
Ainda tem, mas é leve. E isso Sim, não sim. atrapalha o dia a dia do paciente. Então, assim, os tratamentos ajudam muito, mesmo que não resolvam Uhum, 100%, nem sempre vai uhum. resolver 100%, eles melhoram demais, né? Então, isso é Sim. muito importante a gente enfatizar. Doutora, depois de uma cirurgia de parótida, quanto tempo que a gente vira normal? Que a gente volta? Volta à vida normal? Se tudo der Exato. certo, tudo for tudo bem, não tiver nenhuma dessas complicações que eu estou falando, mas às vezes mesmo com a paralisia, se a paralisia for leve, Uhum, por exemplo, for mais uhum. uma paresia, né? Então a Sim, paresia é quando não para completamente, né? Para um pouquinho, sim, o nervo fica meio sim. assim, né? Meio atordoado. Então, quando tem Preguiçoso. uma paresia, fica meio assim, né? Meio preguiçoso. É, Quando só tem uma paresia, o paciente pode retornar às suas atividades de dia a dia, normalmente com 2 semanas, sem problema uhum. nenhum. Mas é lógico, volto a dizer, isso depende do tamanho da cirurgia. Eu estou pensando numa parotidectomia ponto. Se a gente for pensar, Uhum. teve que fazer esvaziamento, teve que fazer reconstrução de nervo, aí é outra É história, outra né? É coisa. outra coisa, né? Mas no geral é só parotidectomia, né? Então, com 2 semanas, se não tá com nenhuma complicação, não tá com fístula, não tá com nada disso, praticamente dá para Uhum. voltar à vida normal. Com cuidados na cicatriz, né? Sempre cuidados de Sim, cicatriz vai ficar aí 6 meses a toda 1 ano, né? Cuidando da a vida, cicatriz. doutora. Vai cair uma Não, toda a cicatriz linda, vida, não. maravilhosa no sol, né? Vai, Sim. vamos Ó, a doutora Viviane aqui, ó. É. É, não, vai ser linda e maravilhosa no sol com essa cicatriz Não vai, maravilhosa. não pode. Exatamente. Exatamente. Para a vida toda. A gente fica assim, ó, em cima. O primeiro ano a gente fica em cima, depois a gente meio que esquece, mas tem que cuidar para a vida toda. Tem que É cuidar. verdade. Não tem jeito, né? Cicatriz é Tem cicatriz. jeito. Aí Não tem tem pessoas que jeito. cicatrizam melhor, tem pessoas que cicatrizam pior, isso é muito Uhum, variável, mas tem que cuidar, não tem jeito. sim. Doutora, a pessoa passou, acabou, cirurgia da parótida, o tumor já foi embora. Quanto tempo que a gente precisa fazer prevenção? Se a gente tem que fazer para a vida? Como é que funciona? Bom, isso depende muito também do tipo, que a gente chama de tipo histológico. Então, depois que tira a parótida, a gente manda por uma análise, né? Que é a biópsia, que é o anátomo patológico Sim. definitivo, que é o que vai dizer realmente pra gente o que, que era aquilo, né? A gente Uhum, tem mais ou menos uma ideia antes de operar, mais ou menos, né? uhum, O que vai dizer pra gente o que é realmente é a biópsia, né? Então, sim. com o resultado da biópsia em mãos, então, por exemplo, no tumor de Wart, que é aquele tumor que eu Uhum, falei que é um tumor benigno, cístico, né? E que uhum, normalmente, não é sempre, mas normalmente tem relação com tabagismo. Costuma acontecer mais uhum. em pacientes que fumam, né? O tumor de Warthin, de até 20% dos tumores, às vezes um pouquinho mais, pode ser bilateral, pode ter bilateralidade. Então, é importante a gente, né? Meu pai operou os dois lados esse ano. Operou? Ele é fumante? Continua, né? Tem que fumar, fazer o quê? Aí, ó, mês de julho, mês de incentivar a parar, olha só. Ai, É gato. Nossa senhora, enfim. difícil, é Nossa, difícil. Tem gente demais. que é difícil. Demais. Ele vai assistir, ou, enfim, eu não sei se ele entrou, eu não percebi, mas ele assiste as minhas lives e eu falo, pai, tem que parar de fumar, querido. Vai querer operar os dois lados de novo, vai que não sei o que lá, Jesus. É difícil voltar, mas vai que volta isso daí. Não Mas volta tem. isso daí, Olha, não. como é que ele chama? Como é o nome dele? Gilberto. Gilberto, seu Gilberto. Olha que ainda, sabe que foi. A vida foi boa com o senhor, porque a tumor de Wart é a melhor das coisas que pode É. ter, pensando Uhum. em tumores relacionados a cigarro. A gente vê muito, né? Sim. Então, gente, Uhum. pessoal, vamos aproveitar aí julho, né? Mês É. de conscientização do câncer de cabeça e pescoço para tomar coragem. Eu sei que é difícil, mas tomar É. coragem para parar de fumar aí, porque é difícil. Uhum. É muito ruim. Mas voltando à parótida, Uhum. o tumor de Wart pode ser bilateral, né? Então, isso é uma Sim. coisa a gente acompanhar. Os tumores Uhum. malignos, se a gente pensar nos tumores Uhum. malignos, esses requerem acompanhamento pro resto da vida, né? Sim. Porque tem risco de voltar, porque tem risco de dar Sim. metástase, porque tem uma Sim. série de riscos, então tem que acompanhar. O Uhum. adenoma pleomórfico, na maior parte das vezes, quando você faz a cirurgia, tá tudo bem, você vai fazer um acompanhamento pelo risco de recidiva, aquele risco que eu tinha explicado Sim. para você anteriormente. Sim. Mas ele é um Sim. tumor benigno, então se a cirurgia foi tudo bem, removeu ele inteiro, não teve rompimento, né? A chance Uhum. dele retornar é baixa.
Mas se você puder continuar acompanhando, é importante, porque existe esse risco, né? Existe o risco. Às vezes ele volta 10 anos depois. Não, às vezes não é rapidinho, às vezes demora para voltar, né? Sim. Então, é Uhum. importante, pelo menos uma vez por ano, né? Dar uma passadinha, ver se tá tudo bem, se tá tudo Uhum. certo, né? Então, acompanhar nunca faz mal. É. Vou terminar com a pergunta que eu não fiz esses dias e o pessoal falou: você não perguntou. Vou perguntar. Por que, doutora, que a gente tem o raio desse tumor na parótide? Da onde que sai esse tumor na nossa vida? Pois é, né? Os pacientes perguntam isso para mim também. Essa é uma resposta muito difícil de dar para câncer de parótida. Câncer, né? Aham. Mesmo para benigno. Benigno, tirando o Wharton, que eu já falei, do tabagismo, Uhum. não tem muito justificativa. Gente, a maior parte dos tumores de parótide acontece porque acontece. Não tem predileção por sexo, não tem predileção por idade. Assim, normalmente não costuma acontecer em paciente muito jovem. Então, não costuma acontecer em Uhum. criança. Não é um tumor frequente em Sim, criança. Pode acontecer, mas não sim. costuma. Mas não Uhum. tem uma predileção, não tem um fator de risco específico para o desenvolvimento do câncer de parótida. A gente Uhum. sabe, né, que tem algumas coisas que podem aumentar a chance de desenvolvimento do câncer de parótida. Uma delas Uhum. é, sem dúvida, a radiação, né? Então, exposição Sim. à radiação. Então, pacientes, por exemplo, que fizeram tratamento prévio com radioterapia, né? Então, Uhum. tem alguns linfomas, principalmente em Uhum. paciente criança, né, adolescente e criança, que podem ser tratados, às vezes são tratados com radioterapia, e acaba irradiando essa Uhum. região da cabeça e pescoço, né? Por causa do Uhum. tratamento do linfoma. E essa Uhum. radioterapia que você tomou quando era criança, no futuro pode te levar a desenvolver alguns cânceres. Tireoide, sem dúvida, que a gente sabe que tem Uhum. relação, e Uhum. glândula salivar. Agora sim, Uhum. isso não significa que porque você nunca tomou radiação na sua vida, você não pode ter um câncer de parótida. Uhum. Aliás, a maior parte dos cânceres de parótida não tem muito justificativa do porquê acontece. Acontece porque acontece, não tem muito jeito. Eu sei que não é a resposta que todo mundo queria ouvir, todo mundo queria ouvir, ah, faz isso que não vai ter, mas É. infelizmente para parótida, gente, não tem muito o que falar. Um azar, acontece, né? Aparece. Não gosto dessa palavra azar. A senhora já é a terceira doutora que fala: ai, Desculpa. vocês são azarados. Ai, você deve. Não, gente, não aconteceu. A gente não perde doença, né? Que infelizmente não veio. Enfim, e paciência. É, na verdade, assim, doutor, eu acho que toda vez que a gente passa por algum problema de saúde, vem para nos ensinar algo e para fortalecer a fé. Eu sempre acho, eu sei que na hora é difícil entender, a gente fica desesperado mesmo, ainda mais um tumor que a gente nem sabe de onde sai, não sabe nem o que é, não tem nem informação, né? Enfim, a gente fica maluco quando a gente vai correr atrás, fala, gente, cara, será que eu sei direito? Porque é impossível. Então, eu sei, mas eu acho que tudo vem para agregar, para poder. Lógico, ninguém perde doença, mas a gente tem que aprender alguma coisa com aquilo que a gente está passando, enfim, renovar a nossa fé, seja lá qual for, enfim, a nossa religião, enfim. Mas a gente não é azarado, não, doutora. Não acho Não, que a gente é azarado. não acho. Pelo contrário, Tô brincando. eu sempre acreditei que nada que acontece com a gente na vida, nada é 100% bom e nem nada é 100% ruim, né? Isso tudo depende da maneira como a gente vai enfrentar aquilo, né? Sim, Mesmo as coisas boas também sim, vêm junto com coisas ruins. Então, assim, sim. eu acho que quem passa por isso, e só sabe quem passa, né? Quando consegue enfrentar isso de uma maneira positiva, né? Uhum, Consegue sair de tudo isso, melhor, né? uhum, Então você sai uma é, pessoa fortalecida. Então, assim, com uhum. certeza, pelo amor de Deus, retiro a palavra. É um O doutor acaso, Roberto acontece também por falou assim: acaso. ai, você é muito azarada que você tem. Eu falei: não sou azarada. Pelo amor de Deus. Aconteceu, infelizmente, aconteceu. É. Bom, doutora, queria muito agradecer de novo a gentileza. A senhora não sabe o quanto eu fico feliz de toda vez a senhora disponibilizar um tempo para vir aqui, trazer informação da parótida. O pessoal sempre fica muito ansioso por informação, porque a pessoa fica perdida, não sabe o que fazer, não sabe nem que existe parótida na vida. Então, quando eu tenho pessoas, profissionais generosos, igual a senhora, que se disponibiliza a vir depois de uma cirurgia,
falando com os pacientes rapidinho para poder fazer uma live. Então, assim, eu só tenho que agradecer demais. Obrigada. Obrigada pela gentileza. O que a senhora precisar aqui no meu espaço, ó, pode usar e abusar da minha pessoa, que eu vou estar sempre aqui. E obrigada, doutora. Mais uma vez, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Parabéns a todos vocês, viu? A você, Vanessa, por essa iniciativa. Eu já tinha falado anteriormente, mas continuo falando. Acho que é muito importante. É esse tipo de iniciativa que faz com que a gente consiga divulgar informação de qualidade, né? Porque hoje a gente está por aqui de informação ruim, né? Então é muito importante que esses canais existam. E parabéns, porque sem dúvida nenhuma você traz sempre excelentes informações, excelentes discussões, né? Então, eu queria parabenizar também, porque isso é muito importante para a gente, médico também, e para toda a Uhum, população, né? Então, muito uhum. obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui e estou à disposição para o que vocês precisarem. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, pode mandar, né? Eu sei que a Vanessa Meu depois Deus do céu. compartilha. Não fala isso, doutor, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus do céu, você não conhece o pessoal da... Não, é brincadeira. Não, Pessoal, é que eu sei o quanto a falta de informação, ela realmente. Eu sempre falo que a informação ela é a prevenção, né? com certeza. Talvez se na minha época eu tivesse tido uma orientação, uma informação correta ali, eu não tinha demorado tanto para operar, talvez não aconteceria uma série de coisas, enfim. Então, prevenção é informação. Obrigada Sem mais dúvida. uma vez, viu, doutora? Obrigada de Imagina. verdade. Gente, Foi a um rede social prazer. da doutora vai estar aqui na descrição. Vocês sabem que eu sempre coloco, marco. Perguntem com delicadeza, não vai lotar a caixa da doutora de mim, pelo amor de Jesus Cristo. Enfim, obrigada mais uma vez, viu, doutora? Imagina, que isso. Foi um prazer. Boa Um noite, beijo para todo gente. mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gente, gostaram da live? Mais uma live com a doutora Ana Kai. A doutora Ana Kai é maravilhosa. Lembrando que isso aqui vai ficar gravado aqui no Instagram da Parótida. Lá no meu Instagram, naquelas bolinhas coloridas. Gente, meu Instagram não é mais pessoal, tá? Meu Instagram é Parótida 2, tá? Vai estar lá nas bolinhas, né? Lá, todas as lives dos profissionais estão lá nas bolinhas. E também vai estar no canal do YouTube. Se inscreve no canal do YouTube, Tumor na Parótida, pelo amor de Jesus Cristo. Eu preciso parear essas lives aqui do Instagram lá no canal do YouTube, que o pessoal do YouTube tá perguntando. Certo, gente? É isso, galera. Obrigada por todos vocês, obrigada. Usem o filtro, tá, da Parótida, tá aqui disponível no Instagram da Parótida nos meus stories e lá no meu Instagram tá o filtro bonitinho para vocês usarem durante o Julho Verde aí, né? E obrigada mais uma vez todo mundo. E até a próxima, gente.